Olá, pessoal! Me chamo Raiza Maris, sou psicóloga e professora do curso de Psicologia da Unifacisa, além de mãe, educadora, esposa, filha, enfim, amiga. E estamos aqui hoje iniciando nosso podcast atualmente. Mas falando um pouco sobre o nosso projeto, ele acontecerá mensalmente com pessoas colaboradoras da nossa instituição e também pessoas da sociedade que vão contribuir em muito com o nosso conhecimento e também a nossa formação pessoal e profissional. Temos aqui uma grande equipe composta por mim, o professor Adriano, coordenador do curso de Psicologia, e alguns alunos também do curso de Psicologia da instituição. Eduardo Celino, Thaís Galdino, Bianca Miranda e Robson, que estão aí nos ajudando tanto nos bastidores, na confecção do roteiro e também de todo o material que vocês veem aí nas redes sociais. Então estamos muito felizes por apresentar o Atualmente. Que de onde é que surgiu esse nome? Atual está aí no cotidiano, na nossa sociedade, de todos esses temas que vêm atrelados à mente humana. Então nós juntamos atualmente e estamos aqui para oferecer para vocês mais um espaço de conhecimento. Portanto, como eu disse, para engrandecer mais ainda o nosso projeto, hoje a gente vai receber nossa primeira convidada, uma mulher super especial, mas eu vou deixar que ela fale um pouquinho com vocês sobre isso. De antemão, posso dizer que de um currículo muito extenso, a nossa querida convidada é psicóloga de formação, educadora, tem vários cursos em pedagogia, MBA em gestão do ensino superior e hoje é a nossa presidente, nossa reitora, Gisele Gadelha, com quem eu tenho a maior alegria e honra de compartilhar tantos momentos. Então seja muito bem-vinda ao nosso espaço de acolhimento e de falar sobre isso, sobre a mente, sobre tudo que a senhora vem ao longo da vida desenvolvendo. Seja muito bem-vinda. Fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né? Porque, poxa, sou a primeira entrevistada e essa é uma honra muito grande, né? E principalmente isso sendo e acontecendo aqui do nosso curso de psicologia, que eu encho a boca para falar. Afinal de contas, o curso de psicologia da Unifacisa foi uma grande conquista nossa e uma conquista que eu sempre busquei por ela, por ser psicóloga e por também ter dentro de mim muito certo a importância que é da gente ter psicólogos competentes trabalhando e acompanhando o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que a profissão da psicologia é uma profissão muito ampla e que abre grandes espaços para a gente. E temos a oportunidade de trabalhar de formas assim, muito diversas, né? A gente não está limitada a um consultório. Na verdade, a psicologia vai muito além. E isso me engrandece muito e me deixa ainda mais feliz de estar aqui com vocês. Diante dessa trajetória da vida da senhora, se a gente pudesse conversar ou perguntar, né, que mulher é essa? Diante desse percurso, eu sei que eu apresentei a senhora como um currículo profissional, né? Muitas vezes quando perguntam o que é que você faz, ou o que é que você é, a gente diz, eu sou psicóloga, educadora, mas aí como eu disse no início também, eu sou mãe, eu sou esposa, amiga, e essa construção de várias mulheres dentro de uma só, né? Então a gente ficou com isso. Além dessa figura que a gente vê na instituição, a reitora, que precisa tomar muitos posicionamentos, precisa gerir uma universidade, mas que mulher é essa? Ou que mulheres cabem, né, na nossa Gisele? Na verdade, são muitas mulheres. Assim, eu acho que a mulher ela tem um papel na sociedade muito importante, né? A gente vivencia várias situações e eu mesma, assim, eu julgo que eu preciso ser e eu amo ser, né? Mãe, esposa, avó, que agora eu sou, né? E empreendedora, gestora. E muitas vezes esse lado da gestão, ele faz com que a gente tome atitudes que são drásticas, mas que são necessárias, atitudes rígidas, mas é importante que isso seja feito, né? O que eu acho interessante em mim nesse aspecto
é que eu tento tomar as atitudes, por pior que elas sejam, que são importantes de serem tomadas, mas eu tento fazer com que aquilo seja leve, né? Então, na gestão, eu estou sempre tentando levar para a forma mais leve, positiva, sim. Firme, sim, mas leve, certo? Eu acho que isso é muito importante. Quando se fala em mãe, eu digo que eu sou uma mãe firme, muito firme, que cobra muito, mas que também eu me dou muito. E antes de qualquer coisa, eu amo. Eu amo profundamente meus filhos, para mim são presentes de Deus, né? E sempre o amor é que me conduz nos ensinamentos que passei para eles, na firmeza de atitudes que tive que tomar com eles durante a vida, nos limites que foram impostos, porque eu não acredito que a gente consegue formar cidadãos sem impor determinados limites que são muito importantes, né? A gente sempre tenta ser parceiro um do outro e compartilhar os conhecimentos, compartilhar as atitudes para que não haja dúvida em tudo que acontece na nossa vida, né? Eu digo muito a ele que nós somos almas gêmeas, porque não só de agora, mas até de vidas passadas, porque nos encontramos em Belo Horizonte, onde é que já se viu uma pessoa que morava no interior da Paraíba, em Sousa, e bater em Belo Horizonte para me conhecer. Então, com certeza, tem uma mãozinha lá do nosso Deus aí, levando para lá, para que hoje nós dois estejamos aqui em Campina Grande, fazendo tudo o que a gente vem fazendo, né? Construindo a Unifacisa, construindo a casinha de brinquedo, o IPEM, e construindo o HELP e todas as ações aí em que a nossa Unifacisa também está envolvida, né? E a avó, que é o papel mais recente meu. É um amor inexplicável. É um amor que não existe. Ele dá de 10-0 no amor por um filho. É o que minha mãe fala, eu digo, veremos. E o pior é que é verdade, viu? E é um amor sem compromisso, né? Porque a gente não tem mais aquela obrigação de estar educando, de estar ensinando, embora muitas vezes um conselho aqui, um conselho acolá, né? Uma conversa no pé do ouvido, sempre é importante, mas de uma forma bem leve, bem gostosa, bem carinhosa. E eu vou dizer a vocês, me gratifica enormemente quando eles chegam e correm para me abraçar e que beijam ali, que falam, vovó, conta a história. Aí, sabe assim, é muito bom, é muito gostoso, né? São momentos que são únicos na vida da gente. Sim, diante de tantas mulheres, né, que a senhora trouxe, assim, dá para sentir essa leveza também, né, esse momento de estar com os filhos, de estar com os netos, e do ponto de vista da psicologia, tem até reflexões que trazem isso. A infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. Então, se a gente for pensar por esse lado, que contribuições boas, que momentos bons, né, a senhora trouxe como exemplo, tanto para os filhos como para os netos, que eles lembrarão aí para o resto da vida e também honrarão caráter e tudo isso, né, que a gente... Com certeza, tem uma história interessante que Diego e Carol foram os primeiros alunos da casinha de brinquedo, do IPEM, né? Afinal, o IPEM foi construído para eles, na verdade, porque eu tinha a escola em Belo Horizonte, que trabalhava com toda a metodologia diferenciada, com uma estrutura diferente. Quando cheguei aqui, eles foram para a escola normal, mas eu senti falta ali naquele momento. O Diego tinha aprendido a ler com 5 anos e a escola não sabia que ele tinha aprendido a ler. E a escola queria que ele repetisse o ano. Me chamou no mês de outubro para que ele repetisse o ano. Aí eu fiquei chocada com aquilo, né? E realmente eu falei, não, eu eduquei tantas crianças em Belo Horizonte, né? Que eu não vou fazer isso com meus filhos. E aí eu construí o IPEM, a casinha de brinquedo. Criei o IPEM, a casinha de brinquedo.
E tem um lance muito interessante nesse primeiro ano da escola, que criança se sabe como é, né? Então, a escola da minha mãe, né? E aí teve um dia lá que Diego, e eu me surpreendi porque ele contou, eu estou contando isso aqui para vocês, porque ele contou isso no rádio, numa entrevista que ele estava dando no rádio. Eu até chorei no momento, porque tal a força que foi, né, essa história. E aí ele teve um momento de raiva na sala de aula, e isso ele tinha 5 anos. Ele derrubou todos os brinquedos da sala, né? E aí as professoras tentaram fazer com que ele botasse no lugar e tudo, e nada, né? Aí a professora chegou para mim, falou: Gisele, olha, o Diego derrubou tudo da sala e não quer colocar no lugar. Eu fui lá e falei: Diego, é o seguinte, você tem que colocar os brinquedos no lugar, porque você sabe que aqui na escola a gente trabalha dessa maneira. Quem está brincando, tirou o brinquedo, brincou e ele vai guardar no lugar. E você não está fazendo isso. Ele disse que não ia guardar. Eu falei: tá certo. Eu saí, também não falei nada, chamei a professora e falei: olha, é o seguinte, você vai dizer a ele que a mãe dele está indo embora almoçar e que ele só sai da escola depois que ele colocar todos os brinquedos no lugar. E fui embora, né? E lá ele ficou. Deu 2h30 da tarde e esse menino não tinha guardado os brinquedos ainda. Eu sei que quando foi apertando a fome, aí ele resolveu colocar os brinquedos no lugar. E aí eu cheguei para buscá-lo, né? Então, foi muito interessante, porque quando ele contou isso, aí ele estava contando no rádio e dizendo o tanto que isso tinha sido importante na vida dele, um limite ali naquele local, né? E dado por mim daquela forma, né? Que aquilo ali ele só passou a entender quando ele teve o primeiro filho dele, né? E eu realmente assim me emocionei muito, porque o tanto que é importante você saber que seu filho está reconhecendo, né, o esforço que você fez ali, porque eu estava me acabando, né? Com certeza eu estava ali me roendo. Eu não queria estar tendo que fazer aquilo, mas eu tinha que dar a ele o exemplo, afinal ele não podia ter um comportamento diferente como esse. Se eu estava exigindo das outras crianças, ele também precisava ser exigido, né? Então, essa história da casinha de brinquedo, de fundar essa escola, de partir para o lado da educação, já existiu lá em Belo Horizonte, mas a senhora trouxe para cá. Como foi que a senhora chegou até aqui, assim? Começou com a psicologia, depois a educação, foi, e aí veio para Campina Grande, para a gente receber o presente. Foi assim? Veja bem, foi mais ou menos. Quem vê parece que foi assim, né? Tive um piscar de olhos. Quando eu comecei o meu curso de psicologia, eu na minha juventude, eu sempre gostei de estar perto de crianças, né? E eu iniciei o curso de psicologia, e aí eu fiquei imaginando, logo no primeiro ano de curso, conversando com alguns professores e tudo, eu falando: gente, eu vou querer atender crianças. Para eu atender crianças, e mesmo se eu for atender algum adulto, eu preciso conhecer de perto o desenvolvimento das crianças. Então, ali no primeiro ano de curso, eu resolvi que eu ia partir para isso. E me inscrevi para ser auxiliar de professora numa escola infantil em Belo Horizonte. E eu comecei, então, como auxiliar de professora, numa sala de aula de crianças de 1 ano e meio a 2 anos. Passei o primeiro ano ali, quando foi no ano seguinte, a freira gostou muito do meu desenvolvimento e me deu uma sala de aula. Só que já era de crianças de 3 anos. Quando foi no ano seguinte, eu pedi a ela que me levasse para as crianças maiores. E assim foi. Eu fui acompanhando o desenvolvimento das crianças até 5 anos de idade. Quando chegou nessa fase, aí houve um problema na escola e tudo, e eu acabei sendo demitida e montei a minha própria escola em Belo Horizonte, né? E aí era num condomínio afastado da cidade, foi o primeiro condomínio que foi criado em Belo Horizonte, o Retiro das Pedras,
um local muito aprazível, muito agradável, arborizado, tem muitas pedras, na montanha. E aí lá eu tive a oportunidade de vivenciar com as crianças uma metodologia totalmente diferenciada, onde a experiência deles é que fazia com que o conhecimento se desenvolvesse. Lá eu tinha a oportunidade de fazer piquenique com eles, e a gente saía, fazia acampamento, cada um levava um lençol, e aí a gente cobria as árvores com lençol, e ali eles dormiam, e a gente ficava lá, né? Eles faziam coleta de tipos de folhas, de flores, faziam a seleção, aí faziam os conjuntos, depois a interseção dos conjuntos, e assim a gente ia desenvolvendo todos os conteúdos com as crianças das diversas formas possíveis, né? Bom, eu vim embora para Campina Grande, tive que sair da escola. Então, eu saí da sociedade, era eu e mais 2 colegas. Saí da sociedade, as meninas continuaram com a escola lá e vim para cá. Iniciei, naquela época eu já também comecei a trabalhar com consultório de psicologia infantil lá em Belo Horizonte, com supervisão, tudo direitinho. Quando vim para cá, eu iniciei então só o consultório, porque Diego já tinha 1 ano, eu estava grávida de Carolina e comecei o consultório. E o consultório foi andando muito bem e tudo, e eu não estava sentindo a necessidade de montar a minha escola. Foi quando houve um incidente com o Diego, e aí sim eu montei a escola, passei um período onde eu continuei com o consultório e com a escola ao mesmo tempo, só que a escola cresceu muito, e aí eu tive que deixar o consultório e ficar só com a escola. Passei um bom período só com a escola, quando surgiu a ideia do ensino superior. Pois é, e eu também fui uma das alunas da casinha de brinquedo nesse tempo. Tantas memórias boas, né, que a gente tem desse período da primeira infância. Tem algumas fotos que eu tenho lá em casa. Parece que eu vendo a foto, eu lembro daquele momento, sabe, subindo naquele escorregozinho, onde era aquele quintal. Lá no que hoje a gente vê que tem mercado, né? Que eles fizeram acompanhando, né? Também esse ritmo, então assim a gente pegava na areia, né? Tem tudo isso que a senhora trouxe de colecionar folhas, fazer tudo isso. Então foi um período também muito feliz. Iniciei minha vida acadêmica na casinha de brinquedo. E você sabe que assim, estar aqui com você hoje é uma coisa que me enche de orgulho, né? Porque você hoje professora na Unifacisa, psicóloga e professora na Unifacisa. Isso é muito gostoso, muito gostoso. Né? Bem pequenininha. Muito bem. E falando em Unifacisa, né? Como é que foi essa transição de uma escola de crianças, que a senhora é apaixonada, os brilhos, a senhora fala, a gente fica assim, realmente tem um brilho no olhar, né? Mas como é que foi essa transição para o ensino superior, para a Unifacisa? Assim, a educação é uma coisa que sempre me brilhou os olhos, né? E surgiu a oportunidade do ensino superior. E eu fiquei meio aflita na ocasião, porque eu falei, meu Deus, eu não tenho conhecimento nenhum de ensino superior, né? Tenho eu como aluna, né, que não basta. Então, eu iniciei todo um trabalho aí de buscar o conhecimento, né? Eu fiz um MBA no ensino superior lá em Belo Horizonte, na Carta Consulta, e outros milhares de cursos, né, de aperfeiçoamento no ensino superior, na parte jurídica, na parte acadêmica, e em tudo que eu podia explorar, eu explorei, para poder ter condição de estar ali gerindo a Unifacisa, né? Então, assim, foi um desafio que chegou, eu não tenho o costume de amolecer frente aos desafios, né? Então, eu enfrentei aí com a cara e a coragem e com o conhecimento, com a busca do conhecimento. E graças a Deus estamos aí hoje com a Unifacisa como referência na cidade, né? Da mesma forma que o IPEM Casinha de Brinquedo também é referência na nossa cidade. Muito bem. Então vocês viram, né? Quando eu falei que era convidada especial, eu estava falando a verdade.
né? Dona Gisele, que às vezes carinhosamente eu digo tia Gisele, foi por isso, né? Por essa história desde o período da minha infância que eu guardo com muito carinho. Então são muitas mulheres em uma mulher só e é uma mulher inspiradora. Então a gente vai continuar falando com ela no próximo quadro que vocês vão acompanhar agora. E dando continuidade, a gente vai para o quadro É Atual, Tá Aqui. A gente vai falar sobre o que está bombando, o que está acontecendo. A gente teve a confluência, além do mês da mulher, com o Oscar, né? E aí eu quero saber, a senhora obedeceu a orientação de Fernanda Torres e não entrou em clima de Copa do Mundo? A senhora estava torcendo muito para É lógico, né? Eu acho que não teve brasileiro que não torceu, né, pelo Oscar. E realmente, assim, o filme é um filme muito bom, né? E ele retrata bem uma realidade vivida naquela época que eu acompanhei de perto, né? E merecia realmente esse Oscar, né? A atuação da Fernanda foi espetacular, foi muito boa. Agora eu faço uma ressalva, porque eu acho que a atuação da mãe, essa sim, foi espetacular. Ela não deu uma palavra, mas ela disse tudo o que precisava dizer. Não é verdade? Eu tive a oportunidade de conviver com minha avó, teve demência, assim, e o olhar da Fernanda Torres, assim, eu vi em voinha. Aquele olhar realmente de uma pessoa que, enfim, que tá com a doença já bem avançada. Eu fiquei realmente muito impressionada também, assim. Foi uma atuação incrível. E ao mesmo tempo, assim, ela ali, ela deu o recado dela, né? Ela mostrou a demência, mas ao mesmo tempo ela deu o recado dela. Exatamente, a pessoa ainda está lá, né? Ainda está lá. Aquele olhar. Exatamente. A pessoa ainda está lá. E aí eu queria conversar com a senhora sobre uma cena, né, que viralizou, que é a cena do Vamos Sorrir. Né? Enquanto ela está lá com as crianças, eu achei uma cena muito bonita, porque passa um recado político para aquele momento, né? Ela diz, ela que era uma mulher naquele momento, Eunice Paiva, que estava muito restrita ao ambiente doméstico ainda, então ela diz, aqui na minha casa mando eu, a gente vai sorrir sim para a foto, é isso que vai acontecer. Eu achei uma cena belíssima. Assim. Muito, muito. E outra coisa, assim, é aquela história, eles queriam que ela representasse a tristeza ali, né? Mas ela estava na casa dela e ela deu a ordem que ela queria, né? Exato. E aí outro aspecto que o filme não trabalhou muito, porque não teve tempo, né? Um filme tem que chegar ao fim, é a questão da educação. A Eunice Paiva, ela se reinventa através de um curso que ela fez Direito, no fim da década de 60, começo da década de 70, com 40 anos, já entrou, acho que tinha 40 ou 42 anos, e a educação para a Eunice teve esse peso emancipatório, né? Então a gente volta para a importância, a educação emancipa não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de gênero, né? De gênero, de respeito humano, né? Aquilo que eu estava dizendo há pouco tempo, eu acho que a educação, o conhecimento, ele engrandece o ser humano, não só a mulher, né? Mas o ser humano de uma forma geral. E aí você é capaz de, a partir daí, abrir caminhos, né? E mostrar que você é capaz. Mostrar o respeito que você tem a si mesmo. Exatamente. A Eunice fez isso brilhantemente, assim, né? A gente vê no filme e a discussão sobre essa temática era essa. É importante a gente entender também o cinema como essa forma de arte, faz a gente conversar, torcer. O Brasil se uniu, né, para torcer para Fernanda Torres. A gente perdeu, nos roubaram o Oscar duas vezes, né? Foi primeiro da mãe, depois da filha, mas tudo bem. Pelo menos de filme estrangeiro a gente levou. E com muito orgulho, né? Com certeza. E aí a gente segue agora no podcast com o próximo quadro. Dando continuidade, agora vamos com o quadro Vem na Mente, tá? Que é tipo um bumeranguezinho. Eu vou fazer uma pergunta e a professora Gisele vai estar respondendo, tá? E a primeira já a gente falou aqui sobre filme, né? E eu queria perguntar um filme. A Vida é Bela. Eu acho que é um filme muito significativo, né? E mostra toda a força de um pai ali. A hora quando ele disfarça o sofrimento de uma maneira maravilhosa. Um outro filme que eu não poderia deixar de citar também é Meu Filho, Meu Mundo. Não sei se vocês, no curso de Psicologia, já tiveram a oportunidade de ver. Não. Pois é importante que vejam. Adicionar aí na listinha. Um lazer. Viajar.
Adoro viajar em família. Tem algum lugar assim que marcou? Porque eu sei que viagem sempre marca, né? De alguma forma diferente, mas... Nós fizemos uma viagem agora, no ano passado, que foi uma viagem assim emblemática. Nós conseguimos a cidadania italiana, né? Agora que eu sou descendente, meu avô era italiano, e aí agora nós conseguimos a cidadania. E nós fomos à Itália, a família toda, para conhecer a cidade onde o meu avô nasceu. Foi muito bacana, um passeio assim maravilhoso, porque as crianças viveram aquilo ali de uma forma que eu nunca imaginei que eles fossem viver, né? E a gente assim vivenciando ali toda aquele momento, aquela cidadezinha, uma cidadezinha bem pequenininha, chama Borgotaro, fica na Toscana. E a gente foi lá para conhecer, aí tivemos a oportunidade de estar com um representante da prefeitura que veio nos visitar, uma família que chegou do Brasil, né? Encontramos lá um parente distante que tinha um restaurante que ofereceu um almoço para nós. Tivemos a oportunidade de ver aonde meu avô foi registrado, né? Então, assim, foi um passeio muito interessante. E a partir dali, nós fomos para outros locais, né? Mas sempre com essa mágica, né? De estar buscando as origens. E foi muito gostoso, foi muito bom. Memórias afetivas e históricas, com certeza. E a Itália é um dos lugares que eu quero conhecer, porque eu amo massas, né? E também para comparar assim com um vinhozinho é muito bom. Mas olha, vou lhe dizer, viu? As massas estavam muito gostosas, muito boas. Um livro. Eu acho que um livro que tem um tema bem atual, 1984. Certo? Porque ele traz, naquela época, né? Eu estudei no meu primeiro ano de curso de psicologia. Ele traz tudo que a gente está vivendo hoje, né? Simbolicamente, o que nós estamos vivendo hoje, que é a internet aí, tomando conta das nossas vidas. E as lutas, né? Que você tem que traçar e tem que buscar para poder vencer tudo isso. Eu acho que é um livro que me encantou muito. E falando de crianças, que eu não posso deixar de falar de crianças, né? Tem um livro de Rubem Alves que eu acho que ele traz uma mensagem muito linda para a gente trabalhar com as crianças, né? Que é A Menina e o Pássaro Encantado. Né? Conta a história de um pássaro maravilhoso que ela encontra esse pássaro e coloca ele numa gaiola. E aí começam a surgir, eu não vou contar, começa a surgir uma série de situações até o dia que ela entende que ela precisa libertar esse pássaro. Né? Então, são lições o tempo todo no livro muito importantes para se trabalhar com as crianças. E até com os jovens, né? Que fazem muito isso também. Eu lembro que no bloco a senhora já falou sobre sociedade, né? Sobre a sociedade que a gente vive hoje. E tem um autor, que ele é bem atual, não sei se a senhora já conhece, Byung-Chul Han. Não. Que aí ele fala sobre a sociedade do cansaço e também a sociedade da transparência. Que aí ele faz um paradoxo com relação à sociedade da transparência, que as pessoas elas estão mostrando tudo da vida, mas elas estão mostrando apenas aquilo que elas querem mostrar, que é um recorte, né? E ele usa temas bem atuais para falar de coisas profundas, assim, e eu super indico, né? Quando fala de livro, eu gosto muito, porque o livro sempre foi para mim, desde a infância, assim, uma fuga e também um hobby. Então, eu escolhi, né, o curso de psicologia em detrimento, assim, de outros, especificamente por conta de um livro, que é A Bailarina de Auschwitz. Sim. Que ela é uma psicóloga, né? Pronto, foi o livro que me fez assim, não, é pra psicologia que eu vou, né? Então é muito significativo para mim falar de livros. Mas voltando aqui, uma comida. Costelinha frita com canjiquinha. Não podia deixar de ser, né? Afinal, eu sou mineira. Um lugar.
Um lugar. A Serra da Canastra. Algo específico? Lá você tem a oportunidade de vivenciar muito a mineridade, né? E eu gosto muito de ser mineira. Eu digo que eu sou uma paraibaneira. Que tem algumas características, né, do mineiro que o paraibano também tem, né? E a culinária mineira, ela é maravilhosa, né? E na Serra da Canastra, a gente tem a oportunidade de vivenciar bem de perto essa culinária mineira e também a fabricação dos queijos, que são os queijos mais famosos que nós temos hoje no Brasil, né? Que são os da Serra da Canastra. Então, e além disso, é um passeio muito bonito. Você tem lugares assim lindos, paisagens maravilhosas lá para poder ver cachoeiras e trilhas muito bonitas. É encantador. E eu gosto muito disso, gosto muito da natureza, gosto muito de estar no meio da natureza. Então esse lugar aqui foi proposital? Ah, com certeza. Lembrar um pouquinho ali de Minas Gerais. De Minas, meu pai era arquiteto e ele tinha uma característica nas casas que ele fazia. Toda casa que ele construía tinha um jardim de inverno, né? A nossa casa, quando ele construiu, tinham 2 jardins de inverno, muito lindos também. E quando a gente fez aqui, ele construiu a minha outra casa aqui em Campina Grande, foi ele que fez o projeto. E lá também tinha um jardim de inverno, tinha uma jabuticabeira no meio do jardim, que era a coisa mais linda do mundo, que eu adorava. E quando a gente veio morar aqui no Alphaville, né, minha filha Carol puxou aí esse lado dele, da arquitetura. E eu disse a ela, minha filha, a única coisa que eu quero na casa é um jardim de inverno. Ela, não, mãe, nem se preocupe que essa marca registrada de vovô não pode deixar de ter, né? E aí foi esse jardim aqui muito agradável, muito gostoso para a gente estar aqui no final de tarde, para estar num domingo com as crianças, e é um local abençoado. A educação, ela é atravessada também pela reflexão, né? Eu acho que um momento como esse, ele propicia esse momento de reflexão, de encontro de você com você mesmo. E eu vejo dessa forma, né? Ambientes assim me trazem esse acolhimento para comigo mesmo, né? Para com o outro, mas para comigo também. Um momento. Bom, ao momento eu não vou citar um, certo? Eu vou citar 3 momentos. O nascimento de cada filho, né? Que foram momentos muito especiais na minha vida. A realização de ser mãe, né? E assim, muito fortes, e que a gente acaba tendo uma abertura diferente para o mundo, né? A gente é uma pessoa enquanto mulher, esposa, dona de casa, empreendedora, profissional, e é outra mulher totalmente diferente depois que a gente é mãe. É um outro momento. Eu fiquei até emocionada, porque eu lembro que tinha uma modelo que aí ela ganhou, acho que é nos Estados Unidos, eu não tô lembrada agora, e aí ela recebeu, né, o título mais esperado de Miss, e aí a apresentadora perguntou a ela qual o momento mais importante da sua vida. Elas são 7, porque ela tinha 7 filhos, e eu achei isso muito significativo, né? Agora, uma mulher inspiradora. Uma mulher inspiradora. Eu poderia dizer que Nossa Senhora. Para mim é uma mulher inspiradora pela sua resiliência, pela sua determinação, pela sua luta, as conquistas que ela fez, que ela teve que correr atrás, né? E para mim é a minha companheira de todos os dias. Sua força, sua coragem. Né? Minha força, minha coragem, minha determinação para vencer os desafios da vida, para vencer o câncer, para vencer a cadeira de rodas,
que eu passei 3 meses numa cadeira de rodas sem andar. E o câncer, que foram 9 meses, 8 a 9 meses de luta, de muita luta. Mas sempre com ela à frente, com ela com a mão na minha cabeça, e eu sempre confiante de que tudo daria certo, porque eu tinha certeza que ela estava comigo. Sim, ela é inspiradora. Ela foi uma mulher, assim, na época que teve muita coragem, muita força, né? Muita. Ela venceu muitas batalhas, muitos desafios, né? Ela poderia ser morta, inclusive, poderia. Mas ela foi obediente, foi fiel, né? Muito corajosa. E enfrentou o preconceito, de cabeça erguida, certa do que ela estava fazendo, de como ela deveria ir, né? Eu acho que ela tem muito a nos ensinar. Certamente, certamente. E eu fico muito feliz também de ter compartilhado essa, se eu conseguir, né, nesse momento que a gente está tendo, compartilhar também um pouquinho das suas dores, mas também de como a senhora enfrentou esses momentos difíceis na nossa vida que vão vir para todo mundo, né? É uma certeza que a gente tem. Agora, um conselho. Um conselho, veja bem. Eu gostaria, assim, de dar uma palavra para as mulheres, né, que busquem se conhecer, busquem, antes de qualquer coisa, ter firmeza em sua pessoa, para que ela primeiro se respeite e depois ela possa exigir o respeito, né? E, além disso, né, que ela tenha a certeza de que hoje eu vejo muito assim as mulheres até provocando como objetos de desejo, né? E eu acho que a gente não precisa disso. Nós somos sim objetos de desejo, mas antes disso nós somos pessoas que precisam ser respeitadas. Nós somos pessoas que têm que poder agir, poder chegar e enfrentar de cabeça erguida o mundo que está posto aí. Sim, sim. Tem um conselho que eu vou passar aqui, né, para os estudantes de psicologia, que é uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tratar, né, uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Eu acho que a humanidade, e a senhora traz isso muito bem representado na sua fala, quando diz de se conhecer, porque a gente só consegue fazer com o outro quando a gente também se conhece, né? A gente, para poder dar amor, a gente precisa amar, a gente precisa entender qual é esse amor, e casa muito bem. Só completando isso aí que você ia falar, eu me lembro que quando eu iniciei meu curso de psicologia, na segunda, terceira aula, uma professora que nos acompanhou durante muito tempo, ela deixou uma mensagem para nós que ela foi importantíssima, né? E ela tratava exatamente disso. Conheça todas as teorias. Busque se informar de verdade de cada teoria. Não da palavra de outro teórico, mas sim do teórico, e faça sua reflexão em cima do que aquele teórico falou. E seja forte aí, porque vai ter momentos em que você vai ter que juntar 2, 3, 4 teorias para poder compreender um cliente. Você não precisa estar preso em uma só. Você só precisa conhecer e refletir em cima delas. Isso me lembrou uma frase de Aaron Beck, né, que é a linha que eu vou seguir, a terapia cognitivo-comportamental, que ele fala que há mais na superfície do que o nosso olhar alcança, né? Quando a gente olha para o oceano, superficialmente assim, ele é lindo, ele é maravilhoso, mas se a gente mergulhar, a gente vai ter profundezas encontrar ali, muitas realidades diferentes, né? Daquilo que a gente vê. E eu acho que é muito disso, né? A psicologia, ela nos traz esse compromisso social, compromisso pessoal, de lidar, de conhecer, de investigar. E para finalizar, sei que a senhora já conseguiu, né, já conquistou muitos sonhos, já partilhou alguns desses aqui com a gente. E por último, eu queria perguntar qual o sonho? Um sonho. Vamos lá.
Eu comecei um trabalho na época da pandemia, que foi um trabalho de contação de histórias. Como meus netos estavam afastados de mim, então eu gravava as historinhas dos livros e passava para eles por vídeo. Eu não podia me encontrar com eles na ocasião, a gente estava isolado, né? E eu amei o que eu estava fazendo. E eu espero poder repetir isso mais vezes. Eu já fazia muito isso na casinha de brinquedo, né? Era muito interessante, eu tinha uma bonequinha de madeira e de pano, que essa bonequinha, ela visitava todas as salas de aula, todos os dias, para dar bom dia, lê mais. Para dar bom dia. Então ela chegava, ela era Mariquinha o nome dela. Então a Mariquinha chegava, dava bom dia, boa tarde, e sempre uma ou duas salas daquelas, a Mariquinha entrava para contar uma história, né? Eu já fazia isso naquela ocasião e eu quero voltar a fazer isso. É uma coisa que eu gosto muito, né? Contar história. Um educador, né, é um contador de história. É um contador de história e um psicólogo, então... Então, deu muito certo, né? Então, finalizamos por aqui, né, e vamos para o próximo quadro. Olá, pessoal, estamos de volta aqui com o nosso podcast e agora com o quadro O Povo Quer Saber. Estamos aqui com a professora Gisele Gadelha, né, nossa reitora da Unifacisa. E eu queria entrar, professora, um pouco na sua experiência enquanto psicóloga. A gente tem aquela história de dizer que psicólogo tem uma bola de cristal, né? A gente sempre tem esse mito. Acho que na faculdade a senhora deve ter ouvido muito isso, a gente sempre escuta muito essa história. Mas na sua perspectiva de psicóloga hoje, psicóloga, mulher, como a senhora vislumbra o ambiente social para a psicologia hoje enquanto profissão, enquanto ciência? Adriano, eu vejo assim que a gente precisa correr muito, porque as coisas estão muito difíceis, né? A superficialidade está tomando conta das pessoas, é o que a gente está vendo aí. As pessoas estão mais interessadas em mostrar que são felizes, mostrar que vivem uma vida maravilhosa, do que realmente viver a própria vida, né? Eu acho que isso é um grande obstáculo para nós, porque a gente tem que ter uma bola de cristal 2 vezes mais potente para poder entender o que é realidade e o que é fantasia, né? Mas é aquela história, nós entramos na faculdade exatamente para isso. Quando a gente estuda e que a gente busca aí os grandes teóricos da psicologia, né, como Jung, Freud, a gente aprende a entender um pouco mais o ser humano, né? A gente consegue ler as feições, a gente consegue ler o posicionamento do corpo, né? A gente consegue ir além daquela conversa. Não é uma bola de cristal, é um exercício contínuo de compreensão do ser humano, né? É um aprendizado contínuo. Então, eu acho que é muito mais isso do que qualquer outra coisa. E eu acho que o psicólogo, eu tenho certeza, né, que o psicólogo hoje, ele faz parte de uma categoria que é muito importante na nossa sociedade. As pessoas estão precisando de palavras de ajuda, de palavras que façam com que elas consigam se entender e buscar a sua realização, a sua felicidade, né? Não estar só mostrando para as pessoas, mostrando para os outros que é feliz. É ser feliz realmente, é saber quem é ela, né? E como é que ela pode fazer para conquistar e para ser feliz cada dia. E a psicologia é uma profissão feminina. Eu estou aqui como psicólogo, mas eu sei muito bem disso, né? A gente tem a história da psicologia no Brasil, traz essa perspectiva do feminino muito presente, né? Como é que a senhora vislumbra hoje, da sua formação para cá, como é que a senhora vislumbra hoje esse mercado de trabalho para a mulher psicóloga? Eu acho que ele cresce a cada dia, né? E assim,
a formação do psicólogo é que faz com que essa função da mulher seja mais importante ainda, né? Eu acho que a cada dia que cresce, a mulher está com mais oportunidades no mercado de trabalho. Não só na psicologia, né? Mas de uma forma geral, no mercado de trabalho de uma forma geral, né? E uma coisa assim, Adriano, que eu questiono muito e que eu digo é que a mulher ela precisa saber o quão importante é ela ser mulher, né? O quão é importante ela se fazer respeitar. Ela tem que primeiro saber quem é ela e primeiro respeitar a si mesma, né? Porque aí ela consegue enfrentar a sociedade de uma forma geral e exigir o respeito que ela merece. Exatamente. Numa sociedade que discrimina ainda a mulher em vários espaços, né? Exatamente. Essa postura ela é muito importante na conquista desses espaços de ético, respeitoso. Com certeza. Eu acho que é o conhecimento de si mesmo, né? E fazer valer o seu conhecimento e o seu respeito antes de qualquer coisa. É preciso quebrar essa história aí de que mulher é objeto sexual. Pelo amor de Deus, mulher, ela não é só objeto sexual, ela é também. Mas ela, antes de qualquer coisa, é uma pessoa. É um ser imponente. E como a senhora vem falando na sua entrevista, aqui na sua participação aqui no podcast, os vários espaços que a mulher pode e deve ocupar. Com certeza. Né? Para além da família, claro que já é um espaço de conquista, mas outros espaços sociais, na política, na medicina, na psicologia, no jornalismo, enfim, os diversos espaços. Como é importante, né? Hoje temos isso. Com certeza. Uma vez que você busca o conhecimento, né? Aprimora esse crescimento seu, né? E traz isso para a sociedade de uma forma clara, o seu espaço está garantido. Não tem por que não estar. Ótimo. Para fechar aqui nosso bloco, a sua dica para essas jovens que estão aí se formando em psicologia ou em outras áreas da saúde, enfim, áreas de formação, qual é a dica que a senhora dá diante de toda a sua experiência no mercado de trabalho? Estude. Estude muito e discuta com outras pessoas que também estão estudando. Eu digo sempre que o conhecimento, ele não pode ser de um só. O conhecimento tem que ser dividido. A gente amplia o nosso conhecimento, né? Então, a base é essa. Estude, amplie seus conhecimentos e tenha confiança em si. Tenha confiança naquilo que você está fazendo, né? E, antes de mais nada, se respeite. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. Estamos fechando o nosso primeiro, atualmente, nosso podcast ligado ao curso de Psicologia da Unifacisa. Tem aqui alguns agradecimentos que eu gostaria de fazer, em especial a nossa convidada, a professora Gisele. Fique à vontade para fazer suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a vocês, né, de terem me escolhido como essa pioneira aí no podcast de vocês. Fico muito lisonjeada com isso e muito feliz de poder estar aqui falando um pouquinho da Gisele psicóloga, da Gisele empresária, da Gisele mãe, esposa e avó. Perfeito, muito obrigada a todos. Não poderia ser diferente abrir com a professora Gisele nosso primeiro podcast. E agradecemos também ao NUPEX pelo acolhimento com o nosso projeto, a Rede ITA e a sua equipe e a toda a equipe do projeto. E convidamos o público a nos seguir aí no Instagram, o atualmente.cast. Até a próxima.